Pois bem, dando sequência ao nosso culto, nós estamos expondo uma série de mensagens que falam a respeito dos milagres de Jesus. Estamos explorando a fundo sobre o que esses milagres eles realizaram na vida dessas pessoas que tiveram fé no Senhor, e o que esses milagres representam para nós nesses dias, ao meditarmos neles, a respeito de tudo aquilo que a palavra de Deus nos esclarece sobre esses assuntos específicos. E eu creio que Deus, Ele continua a realizar milagres, a efetuar sinais e fazer até maravilhas através de Jesus Cristo. Mas, pois bem, nós estamos aqui na sequência, lembrando que da última vez nós falamos sobre o que Jesus ele realizou na vida da mulher, do fluxo de sangue, que teve a sua vida transformada. Mas nesse meio tempo, quem tinha entrado em contato com Jesus foi Jairo, e explicado o que estava acontecendo com a sua filha. Segundo ele, ela estava à beira da morte, assim como os evangelhos nos apresentam. Em algumas traduções falam até que ela já havia morrido. Mas a questão é que Jesus, ele já havia percebido essa situação. O que você precisa pensar Jesus, ele já percebeu o seu problema? Jesus, ele já está a par da sua situação? Sim, pastor. Eu acredito que sim. Então, o que mais importa é o seguinte: a última palavra, a última resposta é dele e não dos demais. Assim como se você é alguém que já colocou a sua situação sobre os cuidados do mestre, então o que você precisa ter convicção é de que a última palavra, a última resposta é a de Jesus, independente de como a situação se encontra, ou do relatório que as pessoas podem passar para você, inclusive atualizado diante de acontecimentos aí que vêm cercando a sua vida. Mas uma coisa é certa: colocar diante do Senhor os nossos problemas, as nossas enfermidades, a situação que nós estamos vivendo, as tristezas que estamos passando, os desafios que estamos enfrentando, isso não incomoda Jesus. Mas o que incomodaria o Senhor seria o seguinte: a hipocrisia, em tentar aparecer ou parecer algo que nós não somos diante do Senhor, ou descrença nele, desconfiança sobre o que ele pode fazer, ou falta de fé dentro daquilo que ele pode executar. Isso sim incomoda Jesus, mas não o seu clamor, não o seu pedido de socorro, não o seu pedido de ajuda, não a intervenção que você pediu que Jesus fizesse nesse momento tão difícil que você está atravessando. Esse tipo de coisas não incomoda a Jesus, mas pelo contrário, isso dá ainda mais liberdade para que ele possa agir em seu favor e mudar a sua condição, como aqui já estava acontecendo diante do pedido que Jairo havia feito ao Senhor. Creia somente em Jesus e não tenha medo, ele está vendo tudo. Creia em Jesus, meu irmão, minha irmã, ouvinte neste momento, e não tenha medo. Jesus, ele está vendo, ele está a par de tudo. Quando uma pessoa está vendo,
tenho consciência do problema que eu estou enfrentando. Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos estar lendo os versículos 35 ao 43. Essa é a base textual para continuarmos a ouvir Deus falar ao nosso coração dentro da centralidade da palavra que nos apresenta ainda mais Jesus aqui nessa noite. Mas a princípio nós vamos estar lendo os versículos 35 e 38. Na sequência, enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga que lhe disseram: tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. Então permitiu que acompanhasse, com exceção de Pedro, Tiago e João e o irmão dele. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. Preste bem atenção. A notícia que estava fresca no momento é: a sua filha morreu. Quer dizer, a sua filha é um cadáver frio. Para de incomodar a Jesus com esse assunto. Para de incomodar o mestre com essa causa que agora é impossível reverter. O que o texto nos informa é que aqueles que são da casa de Jairo, do seu ambiente, aqueles que fazem parte do grupo de convivência mais íntima de Jairo, chefe da sinagoga, lhe trouxeram essa notícia: sua filha morreu. Chega de trazer esse transtorno para Jesus. Basta. Para com essa perda de tempo. Mas o que Jesus aqui ele está atento e o que ele está percebendo aqui é a questão do pedido que Jairo lhe fez. Continue comigo aqui. Jesus ele está à disposição do pedido de Jairo. Jesus ele está levando em consideração aquilo que Jairo havia lhe pedido. Nós vemos isso nos versículos 24 e 23, no contexto dessa situação, que está aqui na subsequência do evento, do acontecimento, que aparece ali também no meio desse trajeto, desse movimento, foi a cura da mulher do fluxo de sangue. Mas a história começa com o pedido de Jairo. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: minha filha está prestes a morrer, rogo-te que venha e ponha as mãos para que seja curada. As informações que temos é que Jairo ele era um simpatizante da sinagoga e que ele era alguém que mais uma vez ouviu a falar daquilo que Jesus era capaz de fazer. Então ele chegou diante de Jesus, prostrou-se aos seus pés e rogou, suplicou com muita insistência para que Jesus pudesse ir até a sua casa e pôr as mãos sobre a sua filha, que estava quase desfalecendo, e ela seria curada. Por isso que Jesus ele ouviu. Ele não está ouvindo aos demais. Jesus está para acudir Jairo. Ele não está a mercê do que essas outras pessoas estão falando. Então, assim, diante de uma situação difícil, podemos pressupor o seguinte: é que de repente eles poderiam chegar ali e consolar Jairo. Não é a nuance que o texto nos apresenta aqui, pelo menos na tradução em português, mas eles chegaram dizendo: para com isso, não incomoda mais
Senhor, sua filha morreu. E às vezes é esse tipo de palavra de consolo que nós temos daqui da nossa casa, aqueles que estão próximos de nós, estão a par do nosso problema. É esse tipo de resposta que temos quando nós colocamos a nossa dificuldade diante de Jesus. Mas Ele sabe de toda a sua angústia, Ele sabe de toda a sua dor. O que Ele diz para ele é: não temas, crê somente. Não temas, não te assombres ou te assustes, operando o Senhor teu Deus, quem o impedirá? Se Jesus disse que Ele iria ajudá-lo, se Jesus disse que vai te ajudar, quem pode impedi-lo? Quem pode se intrometer diante do que Jesus está para fazer? Quem pode se impor? Quem pode tentar bloquear a sua ação? Quem pode romper com o seu movimento? Ninguém. Porque foi Jairo que pediu socorro a Jesus. Foi Jairo que derramou a sua angústia aos seus pés. Foi ele que apresentou a Jesus aquilo que estava fazendo o seu coração doer. Então é isso que está acontecendo. Jesus está falando com você agora, não com os demais. É isso que está havendo. É isso que está ocorrendo, porque foi você que foi até Jesus e confiou a sua situação a Ele. Foi você que foi até Jesus e colocou o seu problema diante dele. Então creia somente em Jesus e Ele pode te levantar imediatamente. Creia em Jesus e Ele te levantará imediatamente. Versículo 39 ao 43. Entretanto lhe disse: por que fazer esses alvoroços e chorar? A menina não está morta, mas dormindo. Começaram a rir dele. Porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo os pais e a mãe da menina e os que a haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. Tomando pela mão, disse: Talita cum, quer dizer menina ou cordeirinha, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que não soubessem disso, e mandou que dessem de comer a menina. Pois bem, todos estão rindo de Jesus aqui. Isso é, estão debochando dele, como muitos fazem com a nossa fé, com aquilo que nós acreditamos que está além do que as pessoas podem fazer. Quem pode ressuscitar o morto, senão Deus? Quem pode estar dando vida ao cadáver, senão o Senhor? Senão o Senhor. Mas, outra coisa também, que eu quero que você tome nota e perceba ainda mais, é sobre o que Jesus está realizando. Jesus, Ele está trazendo o reino de Deus para a terra, dentro da última etapa do plano de salvação do Senhor. Jesus, Ele está mostrando que Ele é aquele que tem palavras de vida eterna. Por quê? Quando Ele aqui chegou, a notícia é: a menina morreu. E Ele chegou até o lugar onde o corpo estava e disse: por que estáis assim agitados, com toda essa inquietação? Porque a menina apenas dorme. Então, assim, para aqueles que foram lá e viram que o corpo já provavelmente estava frio e entenderam que ela não tinha batido
que todos os seus órgãos já haviam parado, literalmente era um cadáver que estava ali. E aí Jesus, ele vem e traz uma frase dessa, ele vem e dá dessa forma, traz uma afirmação tão forte. Ele aqui não está consolando, dizendo assim, aquela forma branda de dizer assim, seu parente descansou. Traz o eufemismo para a palavra, para trazer um conforto na hora de falar, para não assustar a pessoa, dar aquele choque fatal. Seu parente morreu. Não é isso. Jesus está bem convicto do que ele está falando. O que ele está dizendo é: a menina dorme. Por quê? Outrora, quando também seu amigo Lázaro, que havia adoecido e morrido, ele estava em outra região, quando toda aquela temática acontece e os discípulos entendem que Lázaro morreu, ele fala: eu vou lá para despertá-lo. Meu amigo Lázaro dorme. Por quê? Jesus ele já está inaugurando o reino. E para todos aqueles que já creram somente nele, então nós não devemos temer nem a morte, porque basta Jesus nos despertar, assim quando ele bem entender, assim quando ele quiser, porque ele tem poder sobre a morte, sobre esse sono profundo. E outra coisa, às vezes nós que ministramos a palavra, nós que estamos com o Senhor, caminhando com Ele, levando essa palavra de esperança, essa palavra de transformação, às vezes nós somos tomados desse sentimento pesado, que ele vem regado de todos os problemas e dilemas e crises que nós seres humanos temos. É um fato. E às vezes nós andamos com Jesus assim, preocupados e assim, com o coração muito pesado diante da responsabilidade que temos, entre outras coisas, o reino que nós representamos, os discípulos que somos, o testemunho que temos que dar e outras coisas que mexem com o nosso coração. Mas eu quero dizer para você sobre essa questão especial que o texto nos descreveu, dizendo que diante de toda aquela multidão que estava o acompanhando, Jesus separou para ele Pedro, Tiago e João, os representantes dos 12 seguidores dele. Ele fez uma exceção, uma exclusividade, e convidou eles juntamente com os pais da criança para poderem ser testemunhas do que Jesus iria realizar. Então, assim, o que eu quero que você entenda é isso. O nosso coração tem que estar alegre e feliz. Nosso coração tem que estar jubilante, cheio de prazer em poder participar com Jesus diante de tudo que Ele está realizando. Por quê? Simples, porque nós somos uma exceção nesse mundo descrente. Nós somos uma exceção nesse mundo sem fé. Nós somos uma exceção de pessoas que, quando falam a respeito disso aqui, simplesmente elas riem, porque elas não têm estado com Jesus, elas não andam com Jesus, elas não acompanham de perto o que Jesus realiza até hoje através da sua palavra. Nós somos a exceção desse mundo. A exceção desse mundo é a igreja do Senhor, os seus servos. E é isso que Jesus está mostrando. Então, para você que tem tido acesso à palavra de Deus, você é uma pessoa privilegiada, porque você tem sido testemunho ocular daquilo que Jesus é capaz de fazer até hoje, inclusive tem feito na sua vida. Porque, se é um fato, nós carregamos a consequência, preste bem atenção, nós carregamos a consequência do pecado original através da queda de Adão. Porque a consequência é todos nós aqui nessa terra morremos. Cedo ou tarde, novos ou velhos, crianças ou adultos, jovens ou adolescentes, podemos ser pegos por essa consequência, mas nós não sofreremos a punição. A punição é a segunda morte. A
vida eterna. E é isso que Jesus está realizando aqui. É isso que Ele está mostrando através desse milagre. Por mais que essa menina morreu logo após esse evento, quem sabe anos depois, mas o que Jesus está dizendo é que Ele nos chamará. E quando Ele nos chamar, voltaremos a viver. Voltaremos a respirar. Teremos vida eterna. Quando morrermos, Jesus há de dar o comando, Jesus há de dar a ordem e ressuscitaremos. É isso que Ele está nos mostrando. É isso que Ele está fazendo uma exceção. Aqueles que não vão sofrer a segunda morte são essas pessoas que são exemplificadas aqui, representadas por Pedro, Tiago e João, os seus seguidores. Jesus não chamou a multidão. Jesus não chamou os demais que estavam na casa de Jairo. Jesus chamou simplesmente, provavelmente, essas 5 pessoas. 3 dos seus discípulos, representando ali os seus apóstolos, como também a mãe e o pai da criança, da menina. Muitas pessoas, quantas e quantas acompanham Jesus, ouvem a mensagem, são inúmeras, são incontáveis. Quantas e quantas e quantas pessoas, quanta gente tem acesso ao Evangelho, tem acesso à mensagem, estão como essa multidão. Outros até dentro da nossa casa, fazem parte do nosso lar, são da nossa família. Mas Jesus fez uma exceção. Ele chamou você. E é por isso que você não pode parar, é por isso que você tem que continuar a acompanhá-lo. É Ele que tem palavras de vida eterna, é Ele que ressuscita, é Ele que cura, é Ele que levanta. Não dá para voltar atrás. Ele fez uma exceção mudo. O que cabe a todos é morrer, o que vai passar de seu juízo. Crê somente em Jesus, a sua vida mudará imediatamente. Como aqui nós lemos do versículo 39 ao 43, o que o texto nos informou é que imediatamente a menina levantou. Imediatamente. Então, assim, os autores, eles colocam essa palavra específica para nos mostrar que, independente da situação, se era enfermidade, se era doença, se era grave, se era uma questão de paralisia ou entre outras coisas, quando Jesus dava o comando, era imediatamente que as coisas aconteciam. E eles foram tomados de temor e espanto. Há 3 coisas importantes aqui que eu destaco. A primeira é o que eu aqui falei. Ele chamou Pedro, Tiago e João, que representavam aqui os seus apóstolos, e os pais da criança, para ficarem perto do que ele iria fazer, para que ele pudesse estar resolvendo os problemas, ou o problema que havia se levantado. Não importa a sua preocupação, não importa o que o mundo pensa, ou o que as pessoas acham. Se Jesus te chamou, Ele tem algo para realizar no seu coração. Ele está te convidando a participar do que Ele quer fazer na sua casa a partir de você. 2. Somos cordeiros e ovelhas de Jesus. Somos seu povo. Somos suas crianças. Porque nós nascemos de novo. Quando Ele levanta a Bíblia, Ele diz: Talita cum, cordeirinha, filha amada, levante. E 3. Como eu aqui citei, nesse último ponto, imediatamente a condição da menina mudou. A condição era de um cadáver morto. Imediatamente a vida voltou naquele corpo, porque ali estava o autor da vida.
estava ali aquele que deu vida, que soprou vida em nós, Jesus. Basta Ele dar o comando, imediatamente a sua vida irá mudar. Tudo muda quando Jesus age, tudo muda quando Jesus ordena, tudo muda quando Jesus libera a palavra, a promessa acontece, a bênção chega, porque Ele é que deu o comando, Ele que deu a ordem. Jesus vai fazer em sua vida algo que muita gente vai ficar espantada, as pessoas vão ficar admiradas, elas vão ficar sem resposta, elas não vão saber como explicar aquilo que Jesus vai fazer, simplesmente porque você creu, simplesmente porque eu tive fé, simplesmente porque nós confiamos nele. Jesus há de nos surpreender, Jesus há de surpreender, Ele há de trazer vida a esse ministério. Outro detalhe é que Jesus, Ele não expôs a criança. Ele entra ali no quarto, Ele entra ali no ambiente daquela menina, com os pais ali do lado, e Ele a ressuscita, Ele a levanta. E quando ela está cheia de vida, Ele diz: ela está com fome, dá alguma coisa para ela comer. Ela não está morta. Se Jesus falou que não está morto, que não morreu, que não acabou, ainda há vida, ou a vida voltará, porque Ele é a luz da vida. Diferente da mulher com fluxo de sangue, que Ele ali pediu que ela se apresentasse para que ele pudesse a despedir em paz, para que ela não pudesse sair com medo, dentro daquela situação que ela tocou Jesus ali por detrás, de repente o que ele poderia pensar, dar uma pré-supor e tal, eu fui curada, mas ele não sabe que eu fiz isso, mas ele sabia, e ele dispensou de paz. Mas a criança aqui, ele entra no seu quarto e não é expor. Então, assim, quando Jesus entra no seu coração, Ele não quer expor você, Ele não quer humilhar você, Ele não quer zombar de você, Ele não quer desacreditar, como aqui as pessoas da casa de Jairo se comportaram. Pelo contrário, Jesus tem responsabilidade com o nosso coração, diferente de muitos. Jesus é alguém que nos ama e nos respeita. Na cruz também eles ridicularizaram, eles zombaram dele, inclusive falaram o seguinte: já salvou a tantos, não consegue salvar a ti mesmo. Mas ele ficou lá firme, fiel, e no terceiro dia a pedra do sepulcro rolou, e a luz da nossa fé ressurgiu, clareou, porque a luz radiante, que é a luz do mundo, ressuscitou. Jesus, Ele venceu a morte, e nós fomos vivificados em seu amor. Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima. Pai querido, muito obrigado por essa mensagem, em nome de Jesus, amém.